Olá investidores, meu nome é André Moraes, sou professor da equipe Trade ao Vivo e falaremos hoje nesse vídeo sobre suporte e resistência. A massa de investidores é movida por sentimentos de euforia e medo, e isso traz lembrança na cabeça desses investidores. Na vida, de uma maneira geral, também é assim. Você deve se lembrar de situações onde você foi feliz e esse é um lugar onde você sempre vai querer estar. E se lembra também de lugares em que nunca mais você vai querer passar. Da mesma forma, os investidores têm em mente os preços onde ganharam ou perderam, e nesses pontos ocorrem grandes batalhas entre compradores e vendedores. Com isso, acaba sendo criado no gráfico pontos de suporte e resistência. Essas regiões são frequentemente citadas em frases como a Companhia Siderúrgica Nacional não consegue superar os R$ 30, ou a ação da Companhia do Vale do Rio Doce não cai abaixo de R$ 37,50. Esses são números importantes para essas ações e vamos entender o porquê. Primeiramente, falaremos sobre ponto de retorno. Ponto de retorno nada mais é do que um ponto de reversão momentâneo na tendência em andamento. Perceba nesse exemplo que o preço vem subindo numa tendência de alta e que cada candle deixe uma mínima no preço maior que a do candle anterior. Aqui ocorre um ponto de retorno, pois temos nesse candle o preço fazendo uma mínima menor que a do candle anterior. Com isso, é deixado uma máxima no movimento, um topo. Topo é o nível de preço mais alto atingido por uma sucessão de 2 ou mais candles antes de ocorrer um ponto de retorno. Nesse outro exemplo, o preço vem caindo numa tendência de baixa e cada candle deixa uma máxima menor que a do candle anterior. Aqui ocorre um ponto de retorno, pois temos nesse candle o preço fazendo uma máxima maior que a do candle anterior e com isso é deixado na mínima do movimento um fundo. Fundo é o nível de preço mais baixo atingido por uma sucessão de 2 ou mais candles antes de ocorrer um ponto de retorno. Com o que eu expliquei acima, fica fácil de definir suporte e resistência. Suportes são níveis de preço onde as compras feitas pelos investidores são suficientemente fortes para interromper um processo de queda, criando então um ponto de retorno. E resistência são níveis de preço onde as vendas feitas pelos investidores são suficientemente fortes para interromper um processo de alta, criando um ponto de retorno. Uma vez que existe uma região de suporte no gráfico, a massa de investidores cria a lembrança de que naquele nível ocorre um ponto de retorno. E toda vez que esse fundo for testado, é possível que haja uma força compradora superior a outros momentos da tendência. Veja nesse exemplo como o mercado se comporta no gráfico de 15 minutos da ação Companhia Vale do Rio Doce, todas as vezes que o preço testa esse fundo. O preço encontra suporte aqui e nesse nível se torna um ponto importante para essa ação. Quanto mais vezes esse fundo for testado e respeitado, maior a força do suporte. Nesse outro exemplo, vemos no gráfico de 15 minutos da ação da Lojas Americanas um ponto de resistência que se tornou importante porque nesse nível de preço recebeu vários testes e não foi rompido. Quanto mais vezes esse nível foi testado e mais tempo durar a resistência, maior será Olá investidores, falaremos hoje sobre uma operação de rompimento de suporte. Vocês estão vendo aqui uma ação da JBSS3 no dia 20 de outubro de 2010, às 15 horas e 48 minutos da tarde, segundo o site horário de Brasília.org. A gente tem aqui uma região de bastante suporte para JBSS3, que está sendo rompido esse suporte hoje, tá? O pregão ainda está em andamento, a gente precisa ver se esse candle vai fechar abaixo de 6,90, que é exatamente o suporte, para saber se vai dar um start ou não na operação. Tá? Essa é uma operação de venda descoberta, ela está perdendo esse suporte e, portanto, a gente vai tentar ficar vendido na operação para buscar esse alvo desse fundo aqui, que é exatamente 6,20. Tá? Então, o próximo alvo da operação, o fundo anterior, em 6,20, dando aí uma possibilidade de bom ganho na operação. A gente tem sempre que pensar no alvo, se a operação der certo, e no stop, se a operação der errado. Para ajudar a gente a obter uma boa relação risco-ganho, vamos lá para o gráfico de 60 minutos e percebemos aqui nesse ponto que o gráfico de 60 minutos deixa uma possibilidade de stop para a gente aqui em 7,10, ou seja, um stop em 7,11 para uma venda em 6,99. Bom, voltando para o gráfico diário, essa é uma bela possibilidade de operação.
uma operação de venda a descoberto, que é mais interessante, muita gente desconhece inclusive esse tipo de operação. Você tem que fazer o aluguel do papel com a tua corretora e se o mercado cair você vai obter lucro, porque vai conseguir recomprar esse papel muito aqui embaixo. Espero que você tenha gostado e até a segunda parte desse vídeo. Olá investidores, vamos para a segunda parte do vídeo que mostra uma venda a descoberto na ação JBSS3. Essa operação foi feita ao vivo no curso Trade ao Vivo Intensivo, onde os nossos alunos puderam visualizar a condição de rompimento de suporte e para quem desejou, inclusive foi possível fazer a operação. Nesse caso, uma operação de venda a descoberto, ou seja, você vai ganhar com o mercado em queda e como a gente fala, o mercado cai, sobe de escada e desce de elevador, acontece que a queda geralmente acontece com bastante força e o ganho vem muito rápido. Nesse caso aqui, a gente vendeu no rompimento de 6,89, como mostrado ao vivo na primeira parte do vídeo, durante o pregão, e tinha como alvo 6,22. Essa ação teve uma queda acentuada aí no final do pregão de ontem, que foi segunda-feira, tá? E a gente resolveu encerrar a operação por aqui, bem perto do alvo, já bem perto do alvo, dando um ganho de 10% em 4 pregões. Uma bela operação de uma condição que a gente explica no começo desse vídeo, que é o rompimento do suporte, que a gente pode muito bem aproveitar para fazer as nossas operações e conseguir otimizar os ganhos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.